Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à abordagem dos temas da nossa ementa e hoje a gente continua analisando as denominadas ações constitucionais. Na aula passada a gente concluiu a análise da ação popular e hoje a gente vai estudar o mandado de segurança, o procedimento do mandado de segurança. Então, eu vou seguir a mesma lógica do nosso encontro anterior, vou compartilhar com vocês um slide para que fique mais fácil, para que vocês tenham mais facilidade em acompanhar os tópicos que a gente vai abordar no nosso encontro de hoje, ok? Então, tudo bem. Vamos lá. Nosso objetivo hoje é falar sobre mandado de segurança, mais uma ação de natureza constitucional. E aqui, inicialmente, a gente vai precisar fazer um aporte do direito constitucional para que a gente possa entender melhor como é a funcionalidade, para que é que serve essa ação de mandado de segurança, esse procedimento especial. Então, veja só, o mandado de segurança está inserido dentro da ideia de garantias constitucionais. Dentro da nossa Constituição, a gente tem um espaço reservado para a previsão de diversos direitos fundamentais. Diversos direitos fundamentais de titularidade dos cidadãos, dos indivíduos que compõem a sociedade, e muitos deles têm que ser implementados obrigatoriamente ou então respeitados pelo Estado. Então, toda carta constitucional, toda Constituição trabalha com essa ideia, com a listagem de um rol de direitos fundamentais, direitos esses que têm que ser observados pelo Estado. É uma previsão normativa que vem privilegiar o indivíduo que compõe a sociedade, em detrimento do Estado. Até porque os estados, quando eles são organizados, eles partem daquelas ideias iluministas de abdicação por parte do indivíduo de alguns poderes em face de uma organização maior da estrutura estatal, dotando a estrutura estatal de atribuições e competências para poder regular, para poder reger a vida em sociedade. Então, para impossibilitar que o Estado, em algumas situações, atue com ilegalidade, os direitos fundamentais são previstos, vão ser dotados em status constitucional, esses direitos constitucionais, e, naturalmente, a violação desses direitos tem que vir acompanhada de instrumentos processuais que possam obstar ou então confrontar algum tipo de violação que venha a surgir. Então, essa é a lógica constitucional, e essa lógica constitucional tem muito a ver com a ação de mandado de segurança que a gente vai analisar hoje. Em que sentido? O mandado de segurança é uma garantia constitucional, é um instrumento jurídico processual que é colocado à disposição do indivíduo sempre que ele tiver direitos fundamentais seus violados. Sempre que ele tiver direitos fundamentais violados e o órgão violador, o agente violador, a autoridade coatora que está violando esses direitos, no mais das vezes vai ser ou propriamente o Estado, o poder público, ou então pessoas jurídicas que estejam no exercício de atribuições públicas. Então, esse é o contexto da nossa ação no mandado de segurança. Eu trouxe um conceito aqui para a gente abordar que vai aclarar muito isso que a gente está debatendo. Eu extraí esse conceito do livro do professor Bernardo Gonçalves Fernandes. É um curso de Direito Constitucional. Então, ele conceitua que a ação constitucional, que o mandado de segurança é uma ação constitucional de natureza civil e um procedimento especial que visa a proteger direito líquido e certo, lesionado ou ameaçado de lesão, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, em virtude de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas. Então, veja só, esse conceito que a gente está abordando, ele vem ratificar aquela lógica constitucional que eu trabalhei com vocês agora há pouco. Então, eu tenho um instrumento colocado à disposição do indivíduo, do jurisdicionado, para que ele possa proteger direitos líquidos e certos. A gente vai já entender o que seria esse direito líquido e certo,
mas para o momento vamos entender como direitos fundamentais, e esse direito está sendo lesionado, efetivamente já está sendo lesionado, ou encontra-se ameaçado de sofrer alguma lesão. Além disso, esse direito não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data, que são outras espécies de ações constitucionais, de garantias constitucionais, e essa lesão ou essa ameaça de lesão, ela ocorre em virtude de ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade coatora, que será ou a uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica privada no exercício de atribuições públicas. Então, essa é a estrutura do nosso mandato de segurança a partir de uma análise conceitual. A ação constitucional é uma verdadeira garantia constitucional, um instrumento processual previsto lá na nossa Constituição, que tem por fim possibilitar que o indivíduo se insurja contra violações a direitos lícitos e certos praticadas pelo poder público, ou então por agentes no exercício de atribuições públicas. Ok? Beleza. A previsão normativa da nossa ação de mandato de segurança está, naturalmente, tanto na nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 69, como também numa lei infraconstitucional, a lei que regula especificamente o procedimento de mandato de segurança, que é a Lei 12.016 de 2009. Então, percebam que no curso dessa nossa abordagem, no curso desse nosso encontro, a gente vai analisar as disposições da Lei 12.016. Beleza. Inicialmente, a gente precisa entender quais são os requisitos para a impetração do mandado de segurança. Quais são os requisitos que devem estar preenchidos para que a gente possa se utilizar dessa ação constitucional. São 4 requisitos. O primeiro requisito é que tenha ocorrido ou esteja ocorrendo, houve a prática de um ato comissivo ou omissivo pela autoridade coatora. Então, a justificação para utilizar essa ação constitucional é tanto uma ação ou uma omissão perpetrada ou pelo poder público ou então por pessoas jurídicas no exercício de atribuições públicas. Aqui, pessoal, a gente pode entender vários tipos de situações, vários tipos de exemplos, principalmente quando a gente fala de agentes privados no exercício de atribuições públicas. Eu coloquei aqui uma observação para que a gente pudesse enxergar melhor que situações são essas. Então, sempre que a gente tiver particulares atuando por delegação do poder público, a gente vai poder falar de utilização do mandado de segurança quando esses particulares praticarem algum ato que venha a violar direito líquido e certo. Coloquei aqui para vocês 2 exemplos. Um primeiro exemplo seria de uma escola privada que negasse ilegalmente a realização da matrícula de algum estudante. O direito à educação é um direito constitucional, é um direito fundamental, assegurado a todos os indivíduos. A prestação desse serviço educacional não é exclusiva do poder público. Por isso que a gente tem várias entidades privadas em todas as esferas educacionais prestando esses serviços. Porém, esse direito é de todos. E quando o privado ele realiza a matrícula dos alunos, de alguns alunos, a matrícula dos alunos, ele está agindo por delegação do poder público. Então, veja só, qualquer ato ilegal que impeça alguém de se matricular em uma entidade escolar é uma violação, é um ato comissivo de uma autoridade privada no exercício de atribuições públicas e violador de um direito fundamental do indivíduo. Por óbvio que isso pode ser já a utilização do mandado de segurança. Eu coloquei aqui realização da matrícula, mas a gente pode entender vários outros tipos de situações envolvendo o serviço educacional. Por exemplo, escolas privadas que, em virtude do alto inadimplemento,
impeçam que o aluno ingresse dentro do prédio escolar e assista às aulas, ou então realize as atividades normais do ano letivo, como avaliações, provas, enfim. Tudo isso, todas essas condutas praticadas por essas entidades não estão amparadas legalmente. São, portanto, violadoras do direito fundamental à educação, o que possibilitaria, em tese, desde que preenchidos os outros requisitos que a gente vai analisar na sequência, a utilização do mandado de segurança. Outro exemplo que eu trouxe aqui para a gente seria uma instituição bancária que rejeite legalmente uma operação de crédito. Também é um exemplo de atividade que o privado exerce sob delegação do poder público. Como é uma atividade exercida por delegação, a instituição bancária, mesmo que seja um agente privada, se ela ilegalmente rejeitar a realização de uma operação de crédito, ela vai estar ferindo um direito fundamental de algum indivíduo. Portanto, essa instituição bancária vai estar equiparada à autoridade pública e vai também vai poder ser impetrada, vai poder ser considerado sujeito passivo de um mandado de segurança. Próximo requisito. Esse ato, comissivo ou omissivo, tem que ser praticado com ilegalidade ou então com abuso de poder. Ilegalidade, naturalmente, é a violação da lei, e abuso de poder seria a extrapolação da competência. Seria um agente praticar um ato extrapolando sua competência regulamentar para a prática de atos, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse algum agente público inviabilizando a livre locomoção, não, porque caberia o habeas corpus, mas se a gente tivesse algum agente público inviabilizando de maneira a extrapolar a esfera de suas atribuições a determinadas atividades, o exercício de alguns direitos, a gente vai poder falar do nosso mandado de segurança, vai estar preenchido o segundo requisito. Então, atos omissivos ou comissivos praticados de maneira a violar a lei ou de maneira a extrapolar as competências do agente que está praticando aquele ato. O nosso terceiro requisito seria que esse ato ilegal ou abusivo, ele esteja lesionando ou esteja ameaçando um direito líquido e certo. Então, a primeira observação que eu faço aqui é que o mandado de segurança ele vai poder ser tanto repressivo quanto preventivo. Ele vai poder ser repressivo quando o ato praticado pela autoridade coatora já estiver lesionando o direito líquido e certo. Então, a utilização do mandado de segurança vai ter a finalidade de obstaculizar aquela violação, de impedir aquela violação que já está ocorrendo. E o mandado de segurança também vai poder ser preventivo quando ele tiver por objetivo impedir que aquela ameaça a direito líquido e certo se converta em efetiva lesão. Então, a lesão ainda não ocorreu, há apenas ameaça e preventivamente eu utilizo o mandado de segurança para impedir que a lesão efetivamente se constitua. Então, eu já consigo fazer essa primeira observação aqui com relação às modalidades, às espécies de mandado de segurança, repressivo ou preventivo. Uma outra observação aqui que a gente precisa fazer é com relação a entender o que é direito líquido e certo. E aí, pessoal, essa observação aqui é de suma importância para a nossa disciplina, para a gente conseguir viabilizar essa ação constitucional. Por quê? Porque direito líquido e certo será aquele direito comprovado de plano, que resulta de fato certo, que está provado inequivocamente. É direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental. A prova deve ser pré-constituída. Então, direito líquido e certo será todo aquele direito que o indivíduo consiga demonstrar sua existência de maneira inequívoca, consiga demonstrar sua existência imediata, consiga dizer o seguinte: olha, eu tenho esse direito
e eu não preciso produzir nenhuma prova complementar para atestar a existência desse direito. Por isso que eu relacionei bastante, logo no início desse encontro, o direito líquido e certo com direitos fundamentais. Porque, por exemplo, direitos à saúde, direito ao recebimento de alguma medicação, direito ao recebimento de um serviço educacional de qualidade, como a gente viu agora há pouco, ser matriculado em escola, não ser impossibilitado de realizar as atividades escolares regulares. Então, todos esses direitos, eles não precisam de demonstração através de uma instrução probatória. Na verdade, esses direitos já assistem o indivíduo simplesmente pelo fato dele já terem previsão legal, muitas vezes previsão no próprio texto constitucional. Aqui a gente pode citar alguns exemplos que podem esclarecer essa caracterização de direito líquido e certo. Por exemplo, há uma enxurrada de utilização de mandado de segurança para fins de tomar posse em cargos públicos. O que é que acontece? O indivíduo faz o concurso público, é aprovado no concurso público, dentro das vagas que foram estabelecidas no edital. O concurso geralmente tem um prazo de validade, e aí o órgão público ele não faz a nomeação e a posse daquele indivíduo aprovado no prazo correto, no prazo que foi fixado como de validade do concurso. E aí, cabe mandado de segurança ou não? Claro que cabe. Por quê? Porque a gente tem um ato omissivo praticado por um agente público, a gente tem um ato ilegal e a gente tem uma violação a um direito líquido e certo. Como é que eu demonstro a existência desse direito líquido e certo? Eu vou lá no texto da Constituição, lá no artigo 37, e eu vejo o seguinte, está lá dizendo que os cargos públicos serão preenchidos por indivíduos que sejam aprovados em concurso público. Então, eu tenho uma previsão constitucional a respeito da ocupação desses cargos. Eu vou lá no edital desse concurso específico que o indivíduo realizou e vejo a seguinte previsão, que serão ofertados tantos cargos, 2, por exemplo, e aí eu demonstro que aquele indivíduo ele foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo concurso. Pronto, isso já é suficiente para fazer a demonstração documental de que existe um direito. O direito tem assento constitucional, nesse caso, que é o preenchimento de cargos públicos, a ocupação de cargos públicos, e o indivíduo que está reclamando a observância desse direito, ele foi aprovado no concurso público regularmente realizado dentro das vagas. Então, sempre que a gente fala de direito líquido e certo, a gente tem que entender essa realidade. Tem que entender que é um direito já comprovado de imediato, um direito que não exige dilação probatória para poder ser atestada a sua existência. Ele documentalmente já pode ser provado. Seja nesse exemplo que eu falei de concurso público, em que o autor desse mandado de segurança vai anexar o edital, vai anexar a homologação desse concurso, mostrando que o indivíduo foi aprovado dentro das vagas, vai apontar o dispositivo constitucional que determina que a ocupação de cargos seja feita através da realização do concurso público. Ou então, vários outros exemplos que a gente pode citar, considerando aquela realidade que a gente tinha tratado agora há pouco de acesso à educação. Então, está lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, atestando que a matrícula tem que ser realizada. Está lá atestando que a existência de débitos não podem inviabilizar o indivíduo de participar plenamente das atividades escolares. E por aí vai. Outra possibilidade de utilizar mandado de segurança, direitos líquidos e certos, preenchimento das condições necessárias para o gozo de algum benefício previdenciário. Está lá na lei dizendo quais são os requisitos a serem preenchidos para que determinado indivíduo se aposente. Vamos supor, determinado servidor público. Estando os requisitos preenchidos, o servidor público dando entrada na sua aposentadoria e essa aposentadoria sendo denegada, naturalmente é possível se falar da utilização do mandado de segurança, porque a gente pode estar falando de violação de direito líquido e certo.
já que os pressupostos para se aposentar naquela situação, nessa situação do exemplo que a gente está trabalhando, eles são demonstrados documentalmente de plano, de imediato. Então, sempre que a gente falar de mandado de segurança, a gente tem que vincular com a violação de direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental de imediato. Já na petição inicial do mandado de segurança, vai ser demonstrada a existência do direito e a violação desse direito. E aqui a gente vai ter uma conclusão bastante relevante para o procedimento de mandado de segurança. Primeiro, a prova tem que ser pré-constituída e não haverá espaço no procedimento para dilação probatória. Ou seja, dentro do procedimento de mandado de segurança, eu não vou ter uma audiência de instrução e julgamento. Não vou ter uma audiência de instrução. Por quê? Porque o direito que está sendo tutelado pelo mandado de segurança, ele tem que ser comprovado já no ato de impetração da ação. Já na petição inicial, tem que se demonstrar a existência do direito e a violação desse direito. Esse direito vai ter que ser demonstrado documentalmente dentro da petição do mandado de segurança. Por isso que a prova é pré-constituída. Já tem que fazer parte dos documentos que acompanham a petição inicial. Então, grave essa informação. Não haverá espaço para instrução no procedimento de mandado de segurança. Não haverá espaço para dilação probatória. E, por último, o último requisito é o requisito da subsidiariedade. Se vocês lembrarem do conceito que a gente abordou agora há pouco, vai caber mandado de segurança para tutelar a violação a direito líquido e certo, desde que esse direito não seja amparado por HC, por habeas corpus, ou por habeas data. Então, é um critério de subsidiariedade. Veja só, habeas corpus vai ser utilizado quando a gente estiver falando de violação à liberdade de locomoção do indivíduo, e o habeas data vai ser utilizado quando a gente estiver falando de situações referentes a acesso a determinadas informações pessoais do impetrado ou a retificação dessas informações em órgãos públicos. Então, percebam que esses exemplos que a gente trabalhou agora há pouco, eles se encaixam perfeitamente dentro de todos esses requisitos. Imagine que determinado sujeito ele esteja com alguma doença, esteja acometido de alguma enfermidade e ele necessite fazer uso de alguma medicação. E esse indivíduo não tem condição financeira de arcar com os custos dessa medicação. O que é que esse indivíduo faz? Ele se socorre da Secretaria de Saúde do estado ou do município que ele reside e ele faz a requisição desse medicamento. Suponhamos que esse medicamento ele faz parte lá da lista do SUS, já é um medicamento de fornecimento obrigatório por parte do Estado. E aí o que é que acontece? Lá o departamento lá de saúde que cuida do fornecimento desse medicamento acaba negando o fornecimento dessa medicação. Vai caber mandado de segurança? Vamos analisar essa situação à luz dos requisitos. Existiu um ato comissivo praticado por uma autoridade pública? Sim. Que ato foi esse? A negativa de fornecimento do medicamento. Beleza. Esse ato é ilegal ou foi praticado com abuso de poder? Sim. Veja, o medicamento faz parte da lista do SUS como de fornecimento obrigatório para o indivíduo. Então, o ato é ilegal. Houve uma lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo? Sim, está havendo uma lesão a direito líquido e certo. Que direito é esse? É um direito à saúde. É um direito à saúde. Eu consigo comprovar a existência desse direito de imediato? Eu já consigo demonstrar que existe um direito violado já na petição inicial a partir de uma prova documental, de uma prova pré-constituída? Sim, eu já consigo fazer isso. Eu já consigo demonstrar que aquele indivíduo tem assegurado constitucionalmente o direito à saúde. Eu já consigo demonstrar documentalmente que o SUS ele fornece obrigatoriamente aquele medicamento de maneira gratuita.
vou anexar esses documentos na minha petição inicial e vou ingressar com o meu mandado de segurança. Esse direito líquido e certo é amparado por habeas corpus? Não. É amparado por habeas data? Não. Então, vou poder utilizar a minha ação constitucional de mandado de segurança. Esse é um dos exemplos, mas para os outros exemplos que também a gente abordou aqui, tem cabimento perfeitamente bem. Seja um aprovado em concurso público que não foi nomeado no tempo correto, seja alguém que esteja com algum direito educacional seu tolhido, seja algum indivíduo que não esteja conseguindo usufruir de algum benefício previdenciário quando os requisitos para a concessão daquele benefício já foram previamente cumpridos. Enfim, todas essas situações a gente vai poder falar da utilização de mandado de segurança, tendo que fazer essa análise desses requisitos de impetração. Beleza. A gente viu um panorama, a gente acabou de ver um panorama a respeito de situações em que será possível utilizar o mandado de segurança. Agora, a gente vai ver situações, hipóteses, em que não será viável utilizar o mandado de segurança. Essas situações, elas estão disciplinadas no texto da própria lei, lá no artigo 5º da Lei 12.016, mas também estão disciplinadas em algumas súmulas do STF, e aí a gente vai analisar que situações são essas. Então, hipóteses de não cabimento do mandado de segurança. Primeira hipótese, que está previsto no artigo 5º da Lei 2016, é a seguinte situação: ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Essa situação também está prevista nessa súmula 429 do STF. Então, que situação seria essa? Imagine a existência de um processo administrativo e dentro desse processo administrativo foi praticado algum ato ilegal ou com abuso de poder que violou o direito líquido e certo. Vai caber mandado de segurança nessa situação? Segundo o disposto no inciso 1 do artigo 5º da Lei de Mandado de Segurança, caso desse ato administrativo caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, não seria possível se falar em mandado de segurança. Por quê? Porque existiria uma ferramenta, já existiria uma ferramenta para tentar impedir que a lesão ao direito líquido e certo ocorresse. Se já existe um recurso contra aquela decisão, contra aquele ato, e esse recurso tem efeito suspensivo, ou seja, tem aptidão para impedir a eficácia daquela decisão, daquele ato administrativo, então não teria por que falar da utilização do mandado de segurança. Já existiria, dentro do próprio procedimento administrativo, uma forma de impedir a lesão a direito líquido e certo. Então, essa é a primeira situação. A gente tem que analisar essa primeira situação com alguma relatividade, relativizando um pouco esse enunciado. Por quê? Esse enunciado, esse entendimento, apesar de ter sido reproduzido aqui na Lei 12.016, mas ele é um entendimento bastante antigo, bastante antigo. E hoje a nossa realidade é que existe o princípio da inafastabilidade do Poder Judicial. A gente sabe que existe a instância administrativa, mas que ela não tem preponderância com relação à esfera judicial. Todos os conflitos da nossa sociedade, eles têm que ser resolvidos pelo Poder Judiciário. Inclusive, mesmo que eu tenha uma decisão administrativa em um determinado sentido, isso não cria obstáculos a que eu inaugure um procedimento judicial para tratar sobre aquela mesma questão que já foi resolvida no âmbito administrativo. Então, à luz do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, eu tenho a seguinte situação. Por mais que exista a possibilidade de se utilizar um recurso administrativo com efeito suspensivo, eu não vou estar impossibilitado de utilizar a ação constitucional de mandado de segurança. Por quê? Porque o Poder Judiciário é inafastável. O que vai ocorrer na prática é o seguinte: caso o indivíduo, lá no processo administrativo, ele opte por fazer o recurso administrativo com efeito suspensivo, aí ele não vai poder, naturalmente, também concomitante,
utilizado o mandado de segurança. Por quê? Porque ele já utilizou outra ferramenta para criar obstáculos à lesão ao direito líquido e certo dele. Que ferramenta é? O recurso administrativo com efeito suspensivo. Então, o que eu preciso que a gente entenda aqui, nessa primeira hipótese, é o seguinte: existe a previsão legal de que, contra atos administrativos que caibam recurso com efeito suspensivo, recurso administrativo com efeito suspensivo, eu não poderei falar de mandado de segurança. Só que eu tenho que entender esse enunciado com algumas restrições. Por quê? Por força do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Então, na prática, se o indivíduo optar por utilizar o recurso administrativo com efeito suspensivo, aí ele não vai precisar de mandado de segurança. Porém, ele pode não escolher utilizar esse recurso administrativo com efeito suspensivo e utilizar o mandado de segurança. É uma possibilidade. Segunda situação, que também está prevista no artigo 5º da lei: decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Aqui é a mesma lógica do inciso 1 do artigo 5º, só que já no âmbito judicial. Aqui eu já tenho um processo judicial, esse processo judicial tem como possibilita a utilização de algum recurso, recurso com efeito suspensivo. Vou poder utilizar o mandado de segurança? Não. Aqui eu não vou poder utilizar o mandado de segurança. Por quê? Porque para atacar aquela decisão que está violando o direito líquido e certo, eu vou ter um instrumento processual adequado, qual seja um recurso com efeito suspensivo. Exemplo dessa situação: o recurso de apelação é um recurso que, como regra, tem efeito suspensivo. Ou seja, o fato de apelar impede a eficácia daquela sentença. Então, digamos que determinada sentença viole algum direito líquido e certo. Eu vou utilizar o mandado de segurança? A princípio, não. Por quê? Porque eu vou poder apelar e o meu recurso de apelação vai estar amparado por um efeito suspensivo. Vai impedir a eficácia daquela decisão e o direito líquido e certo vai estar até aquele momento assegurado, né? Está previsto no artigo 5º, inciso 2 da Lei 2016, mas também tem previsão nessa súmula 267. Terceira hipótese, também do artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança: decisão judicial transitada em julgado. Decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial transitada em julgado que esteja violando direito líquido e certo. Para impugnar essa decisão judicial transitada em julgado, a solução processual que existe é uma ação rescisória, para desconstituir essa coisa julgada formada nesse processo. Eu não vou poder falar do mandado de segurança. Mas aqui também a jurisprudência e a doutrina fazem algumas ressalvas. A principal delas é o seguinte: em situações de decisões teratológicas, e aí decisões teratológicas são decisões absurdas, são decisões que foram tomadas em clara desconformidade com a lei, enfim, decisões absurdas. Eu poderia me valer do mandado de segurança. É uma solução trazida pela doutrina e pela jurisprudência. Então, mesmo que a decisão tenha transitado em julgado, se for uma decisão absurda, uma decisão manifestamente absurda, claramente teratológica, ao invés de utilizar uma ação rescisória, eu poderia utilizar o mandado de segurança, uma vez que é um procedimento especial, de um rito mais célere, que tem prevalência de tramitação, prioridade de tramitação no âmbito do Poder Judiciário. Outra hipótese, e aí essa hipótese não está albergada no artigo 5º da lei, na verdade está nessa súmula 266 do STF, é a que vai dizer o seguinte: que não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. E aí a gente precisa rememorar alguns conceitos, algumas ideias trabalhadas lá em Introdução ao Estudo do Direito. O que seria uma lei em tese? Lei em tese é aquela que tem generalidade e abstração. Quando o Poder Legislativo atua na sua função típica de legislar, ele produz normas, ele produz leis, enunciados normativos.
Esses enunciados normativos são leis em tese, são instrumentos que têm generalidade, ou seja, não se aplicam a ninguém especificamente, mas se aplicam a todos indistintamente. Então, eles são gerais, têm generalidade e têm abstração. Eles não funcionam para regular nenhuma situação em específico. Na verdade, eles funcionam para regular uma situação prevista em abstrato que pode ou não ocorrer no dia a dia, pode ou não ocorrer na prática. Então, isso é uma lei em tese. Contra leis em tese, não cabe mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança. Por quê? Porque em face de leis em tese, em face de leis que tenham generalidade e abstração, se essas leis tiverem alguma ilegalidade ou algum abuso de poder, extrapolação na sua competência, eu vou me valer das regras do controle de constitucionalidade e não do mandato de segurança. Eu tenho procedimentos específicos de controle de constitucionalidade para verificar a constitucionalidade de leis que atuem com ilegalidade ou com abuso de poder. Então, aqui, em face de leis, eu não vou utilizar o mandado de segurança, mas eu vou utilizar as normas do controle de constitucionalidade. Porém, e aqui é uma observação que a gente precisa fazer, existem normas que são editadas pelo Poder Legislativo que, apesar de formalmente serem consideradas leis em teses, materialmente elas se tratam de leis de efeitos concretos. Materialmente são normas que regulam situações específicas e que não têm generalidade e abstração. Então, em face de leis de efeitos concretos, eu poderia falar da utilização de mandado de segurança. Qual é o exemplo que eu trouxe aqui para a gente enxergar essa situação? Por exemplo, uma lei que fale sobre a desapropriação de um determinado imóvel. No procedimento de desapropriação, é preciso que exista um decreto de desapropriação editado pelo poder público. E esse decreto de desapropriação, por mais que formalmente ele seja entendido como uma norma legislativa abstrata, na verdade ele tem efeitos bastante concretos e tem efeitos que não têm generalidade. Muito pelo contrário, ele se aplica a uma situação singular, a uma situação específica. Ele tem um destinatário específico. Imagine que um determinado imóvel de minha titularidade esteja localizada em um ponto em que o município pretende abrir uma rua. Para abrir uma rua, ele precisa passar pelo interior da minha propriedade. Como existe ali um interesse público ligado àquela situação, o poder público decide me desapropriar aquela parte do imóvel que ele vai utilizar para construir aquela estrada. O que é que vai acontecer? Dentro do procedimento de desapropriação, ele vai precisar de um decreto expropriatório, um decreto de desapropriação. Esse decreto, ele tem generalidade e abstração? Não, ele não é uma lei em tese. Esse decreto, ele tem destinatário específico e ele regula uma situação específica. Então, se esse decreto ele for praticado com ilegalidade ou abuso de poder, perfeitamente eu vou poder utilizar do mandado de segurança. Então, essa é outra situação que está prevista na súmula 266 do STF, não está nos incisos do artigo 5º, mas que também serve para a gente enxergar situações que não serão, uma situação em que não será cabível o mandado de segurança. Pronto. Dando seguimento, vamos analisar agora a legitimidade. Quem é que pode utilizar a ação do mandado de segurança e contra quem? Então, no polo ativo da ação, o impetrante do mandado de segurança vai poder ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Aqui tem um erro de digitação, pessoal. É pessoa física ou pessoa jurídica, PF ou PJ, nacional ou estrangeira, residente ou não no Brasil. Então, veja, até aquele turista estrangeiro europeu que está no Brasil, se ele precisar de um atendimento de saúde, precisar de alguma prótese, precisar de algum medicamento, e o poder público, de maneira ilegal, se recusar a prestar esse atendimento de saúde,
esse estrangeiro, mesmo que não seja residente do Brasil, ele vai poder utilizar o mandado de segurança. Pessoas jurídicas também. Pessoas jurídicas também são titulares de direitos. Então, essas pessoas jurídicas, caso tenham uma violação ilegal ou abusiva, mandado de segurança pode ser utilizado. Órgãos públicos despersonalizados. Por exemplo, Assembleias Legislativas dos Estados. São órgãos públicos sem personalidade jurídica, certo? E, todavia, esses órgãos públicos, eles têm competências, têm direitos, têm prerrogativas que têm que ser asseguradas. Então, caso essas prerrogativas, competências e direitos sejam violados, é possível falar de mandado de segurança. E, por último, universalidades reconhecidas por lei, como espólio, como a massa falida, também têm legitimidade ativa para a utilização do mandado de segurança. No polo passivo da ação, a gente vai ter a autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora? É aquele que praticou o ato ilegal com abuso de autoridade. A autoridade coatora tem que ser ou o poder público a partir de algum órgão público seu, a partir de algum agente público, ou então pessoas de direito privado que estejam exercendo atribuições delegadas do poder público. Na própria lei do mandado de segurança, no artigo 1º, parágrafo 1º, e no artigo 6º, parágrafo 3º, a gente tem essa previsão de quem é que pode estar no polo passivo da ação. Então, perceba, o parágrafo 1º do artigo 1º vai dizer o seguinte: equiparam-se as autoridades, para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou de pessoas naturais, no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. E o parágrafo 6º, o parágrafo 3º do artigo 6º vai dizer o seguinte: considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Então, esses dois dispositivos legais servem para aclarar esse conceito de autoridade coatora. Competência: aonde a ação tem que ser impetrada? Em qual esfera do Poder Judiciário ela irá tramitar? Aqui a gente tem várias regras de competência. Aqui a gente vai ter que analisar casuisticamente quem é a autoridade coatora para saber aonde a ação vai tramitar. Existem dois grupos de competência para a ação de mandado de segurança. Algumas competências que estão previstas constitucionalmente e algumas competências que estão previstas infraconstitucionalmente. As competências que estão previstas na Constituição estão lá nesses dispositivos legais que eu enumerei aqui no slide, vocês estão vendo na tela. Lá no artigo 102, inciso 1, a linha D, para o STF, artigo 105, inciso 1, a linha B, competência voltada para o STJ, artigo 108, inciso 1, a linha C, no caso dos tribunais regionais federais, e artigo 109, inciso 8, para o caso da Justiça Federal. Então, vejam, de uma maneira geral, para a gente entender de quem é a competência para julgar o mandado de segurança, eu tenho que observar quem é a autoridade coatora. A autoridade coatora sempre vai ser ou um órgão público ou uma pessoa privada no exercício de atribuições públicas. Dependendo de quem seja essa autoridade coatora, eu vou enquadrar a competência tanto para o STF, para o STJ, para o TRF, para a Justiça Federal, ou então para os tribunais de justiça estaduais. E aí é onde entra a ideia da competência infraconstitucional. As constituições dos estados têm a prerrogativa de fixar competências para julgamento de algumas autoridades. Então, por exemplo, o governador do estado de Pernambuco que praticou determinado ato, ele vai ser julgado aonde? Eu tenho que fazer análise desses dispositivos aqui e também da Constituição do estado de Pernambuco para identificar qual é o juízo competente para processar a ação do mandado de segurança. E por aí vai. Então, percebam que a análise de competência ela é bastante casuística. Foi o prefeito da cidade de Araripina que praticou o ato ilegal. A Constituição do Estado de Pernambuco
prevê alguma regra a respeito dos mandados de segurança impetrados em face de prefeitos municipais? Tenho que verificar isso para saber qual é o órgão da estrutura do Poder Judiciário Estadual em que essa ação vai tramitar. Antes da gente falar sobre a teoria da encampação, pessoal, eu gostaria de falar com vocês, de abordar com vocês as regras do procedimento. Então, a gente fala do procedimento e depois volta para esse item 7 do slide. Então, percebam. O procedimento vai se iniciar naturalmente com uma petição inicial. Essa petição inicial vai ser elaborada. Essa petição inicial tem que cumprir com a sua missão de demonstrar a existência do direito líquido e certo e de demonstrar que esse direito líquido e certo está sendo violado ou em ameaça de lesão. Então, a petição inicial tem que vir acompanhada de prova pré-constituída. Ok, lá vai estar a exposição do direito, vai estar demonstrando a violação a esse direito e vai estar acompanhado de documentação que demonstre que funcione como prova pré-constituída. Essa petição inicial tem que ser apresentada em duas vias, então, por mais que a gente esteja inserido na realidade do processo judicial eletrônico, mas apesar de protocolar a partir do PJE, você também vai ter que apresentar uma via física, porque essa via física tem que ser remetida à autoridade coatora, para que ele já tenha acesso a todo o conteúdo da petição, aos documentos, às razões, aos fundamentos e tudo mais. Então, duas vias. E essa petição inicial tem que ser apresentada em um determinado prazo. Existe um prazo fixado em lei para a utilização do mandado de segurança. Esse prazo ele está previsto no artigo 23 da Lei 12.016. O artigo 23 vai dizer o seguinte: o direito de requerer o mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Na verdade, o que a legislação trouxe foi um prazo decadencial para a utilização dessa ação. Então, 120 dias. 120 dias contados de quando? A partir da ciência pelo interessado daquele ato comissivo ou omissivo praticado pela autoridade coatora que esteja violando o direito líquido e certo. Então, observe a existência desse prazo, porque se já tiver decorrido esse prazo de 120 dias, como a natureza do prazo é decadencial, não vai mais existir direito à utilização do mandado de segurança. Naturalmente, a parte vai poder ingressar com uma ação ordinária. Mas com mandado de segurança, não. Então, o que é que vai acontecer na prática? A parte vai perder a oportunidade de se utilizar de um procedimento mais simples, mais célere e um procedimento que tramita de uma maneira prioritária no âmbito do Poder Judiciário. Beleza. Então, petição inicial. Essa petição inicial tem que cumprir a função de demonstrar a existência do direito líquido e certo e da violação a esse direito. Para demonstrar isso, tem que vir acompanhado da prova pré-constituída, que será uma prova documental, tem que ser apresentada em duas vias essa petição inicial e tem que respeitar o prazo de 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato que está sendo impugnado. Pode ocorrer uma determinada situação. Imagine que o autor do mandado de segurança, o impetrante, não tem à disposição os documentos necessários para demonstrar a existência de seu direito líquido e certo, porque esses documentos eles estão em poder da autoridade coatora. O que é que pode acontecer? O impetrante ele vai apontar essa situação nas razões da sua petição e, com fundamento no artigo 6º, deixa eu encontrar o dispositivo legal. Com fundamento no artigo 6º, parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte: no caso em que o documento necessário à prova do alegado se acha em repartição ao estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão
ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 dias. Então, veja só, existe a possibilidade, nessa situação em que o impetrante não está em poder do documento necessário à demonstração de seu direito líquido e certo, de, na petição inicial, indicar essa situação e requerer que o Poder Judiciário oficie a autoridade, o órgão público em que este documento, o órgão público que tem a posse desse documento, para que o próprio órgão apresente esse documento judicialmente. Então, é uma possibilidade também. Outra possibilidade é do impetrante, já na sua petição inicial, requerer a concessão de medida liminar. Requerer a concessão de medida liminar, de medida que tenha a função de obstar, de impedir a eficácia, de suspender a eficácia daquele ato comissivo ou omissivo que está sendo praticado. Está previsto no artigo 7º, inciso 3. Então, é possível requerer a medida liminar, já na petição inicial, e é possível que o juiz suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Então, é possível o pedido de medida liminar e esse pedido tem a função de suspender a eficácia do ato que está sendo impugnado. Beleza. Essas são as considerações com relação à petição inicial. Após a petição inicial, o que é que o juiz ele vai fazer? Ele não vai determinar a citação do réu, da autoridade coatora. Não, ele não vai fazer isso. Na verdade, ele vai notificar a autoridade coatora. Ele vai notificar a autoridade coatora para que essa autoridade coatora apresente informações no prazo de 10 dias. Então, nessas informações, a autoridade coatora vai justificar a prática daquele ato que ela realizou. Vai dizer que não existe violação a direito líquido e certo, vai dizer que o ato foi praticado com respeito às normas legais, com respeito às normas de competência, e por aí vai. Vai prestar essas informações no prazo de 10 dias. Na sequência, após as informações prestadas pela autoridade coatora, o Ministério Público vai funcionar nesse procedimento como fiscal da ordem jurídica, como custos legis, e também vai apresentar sua manifestação num prazo de 10 dias. Vai ser facultado o prazo de 10 dias para o Ministério Público apresentar suas manifestações. Após as manifestações do Ministério Público, o procedimento retorna para o juiz para que ele venha a proferir a sua sentença no prazo de 30 dias. No prazo de 30 dias. Então, percebam que essa ação de mandado de segurança é para tramitar em um prazo bastante curto e, na prática, é isso que ocorre mesmo. Esse procedimento ele acaba conseguindo ter fim em um prazo bastante razoável, bastante célere. Em face dessa sentença que julga o mandado de segurança, a gente vai ter o duplo grau, o reexame necessário e obrigatório, sempre que a sentença for de procedência, é o que está estabelecido no artigo 14, da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. O parágrafo 1º determina que, concedida a segurança, ou seja, sendo julgado procedente uma ação, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Isso aqui é uma consagração do regramento básico a respeito desse reexame necessário. Sempre que a fazenda pública, sempre que o poder público ele é condenado, há necessidade de estabelecer esse reexame necessário, um duplo grau de jurisdição obrigatório. Então, essas são as considerações a respeito do procedimento. É interessante que a gente entenda que esse procedimento ele pode ocorrer tanto em órgãos de primeira instância, como também pode ser um procedimento de competência originária do tribunal. Percebam que quando a gente analisou
as regras lá de competência, a gente verificou que muitas vezes o processo ele vai se iniciar já no âmbito do STF, ou já no âmbito do STJ, do TRF, ou então considerando as disposições tratadas pela legislação infraconstitucional, pela Constituição dos Estados. O procedimento já pode ter início até no próprio Tribunal de Justiça. Então, percebam que, a depender de onde o mandato de segurança seja impetrado, a gente vai ter, obviamente, o respeito a esse mesmo procedimento, mas o julgamento da ação pode ser ou singular, se o mandato de segurança for impetrado em um órgão de primeira instância, ou colegiado. E aí, aqui no caso de sentença, a gente não teria uma sentença propriamente, a gente teria um acórdão, né? Se o processo nascer no âmbito do tribunal, a decisão vai ser colegiada. E em face desse acórdão, eu vou ter outras possibilidades recursais, ou recurso ordinário, ou então recurso especial, ou recurso extraordinário, vai depender da situação. Ok? Então, beleza. Esse é o procedimento. E aí, para a gente finalizar a abordagem do nosso encontro, a gente precisa falar sobre a teoria da encampação. A teoria da encampação, ela foi sumulada a partir do enunciado 628 do STJ. E essa teoria, ela tem aplicação no seguinte caso. Ela é uma teoria que vai ser utilizada sempre que, em tese, existir um vício na fixação da legitimidade passiva, na identificação de quem seja a autoridade coatora, porém esse vício possa ser sanado. E esse vício será sanado a partir do preenchimento desses requisitos da teoria da encampação. Então, que situação? De qual situação a gente está falando? A gente está falando do seguinte: foi indicado como autoridade coatora, como impetrado, foi indicado como legitimado passivo da ação um indivíduo que propriamente não ordenou a prática do ato, ou então não praticou o ato. Se a gente está diante de uma situação como essa, a nossa petição inicial, o nosso processo, ele tem um vício de formalidade, porque tem um vício com relação à legitimidade passiva. Se a gente fosse apegar a critérios formais, esse processo tem que ser indeferido. Porém, existem situações em que esse vício pode ser sanado. Então, imagine a seguinte hipótese. Imagine que João, ele é a autoridade máxima da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. E aí a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, ela entendeu por bem, por realizar um concurso público para convocar funcionários para trabalharem agora nessa época de pandemia, né, para enfrentamento da crise do Covid-19. Então, realizou um concurso público, concurso que ocorreu de maneira bem célere, ofertou um determinado quantitativo de vagas e, enfim, o concurso público foi se estabelecendo, foi acontecendo. Acontece que, com relação a alguma etapa do concurso público, algum candidato resolveu apresentar uma impugnação e essa impugnação foi apreciada não por João, que é o secretário de saúde, mas por um funcionário seu, um funcionário integrante de algum dos órgãos lá da estrutura da Secretaria da Educação, que hierarquicamente está vinculado a João, secretário de Educação. E aí, esse indivíduo, ele acabou praticando algum ato administrativo que foi entendido como um ato ilegal. O que foi que aconteceu? Aconteceu que esse candidato desse concurso público impetrou um mandado de segurança apontando que houve uma ilegalidade praticada no âmbito do concurso público e indicou como legitimado passivo não João, secretário de saúde, mas sim aquele sujeito hierarquicamente subordinado a João que efetivamente praticou o ato. Percebam que esse sujeito que efetivamente praticou o ato só atuou assim por delegação do secretário de saúde. Então, entendam a situação. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que quando a Secretaria de Saúde do Estado foi notificada para apresentar suas manifestações, a Secretaria apresentou uma preliminar nessas notificações, arguindo pela
ilegitimidade passiva da ação, uma vez que foi indicado como no polo passivo como autoridade coatora, não o secretário de saúde, mas sim um indivíduo subordinado a ele. E aí a gente entra na teoria da encampação. Essa preliminar de legitimidade passiva merece prosperar e a ação de mandado de segurança ser indeferida ou não? E aí, para isso, para conseguir a resposta a essa pergunta, a gente tem que analisar os requisitos da teoria da encampação. Então, veja o que diz a súmula 628. A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. B. Manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. E C. Ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Então, vamos analisar o preenchimento desses requisitos à luz do exemplo que a gente está trabalhando. João é o secretário de saúde, a Secretaria de Saúde está realizando um concurso para contratar funcionários para o enfrentamento da crise sanitária e Pedro, vamos nominar ele de Pedro, é um agente da Secretaria de Saúde subordinado a João, secretário, que efetivamente praticou um ato que está sendo apontado como ilegal ou ato praticado com abuso de poder perante um dos candidatos desse concurso que está alegando que está tendo um direito seu violado. Após a notificação, João, secretário de saúde, presta as informações no processo e aduz em preliminar que há um defeito na legitimidade passiva, porque foi indicado como legitimado passivo não João, secretário de saúde, mas sim Pedro, agente que efetivamente praticou o ato, mas que só praticou esse ato por delegação de João, secretário de saúde. O que é que o Poder Judiciário vai fazer? O que é que o juiz da causa vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: olhe, nessa situação não existe vício de legitimidade. Eu vou aplicar a teoria da encampação. Por quê? Porque entre o indivíduo que efetivamente praticou o ato e aquele que determinou, que ordenou a prática do ato, existe um vínculo hierárquico, ou seja, Pedro, ele é subordinado de João, secretário de saúde, e só praticou o ato por orientação de João. Então, existe esse vínculo hierárquico. Primeiro requisito da teoria está satisfeito. Além disso, a teoria da encampação vai ser aplicada por quê? Porque João, secretário de saúde, se manifestou no processo e apresentou as informações que eram necessárias. Então, além de arguir a preliminar de ilegitimidade, ele foi lá e apresentou as suas manifestações, mostrando que o ato, mostrando por que o ato teria sido praticado em conformidade com a lei. E a linha C, terceiro requisito para a teoria da encampação, não existiu modificação de competência jurisdicional para julgamento do mandado de segurança, considerando os critérios de competência fixados na Constituição. Ou seja, o fato de ter listado Pedro como autoridade coatora não ensejou violação às regras de competência para julgamento estabelecidas na Constituição Federal. Então, considerando esses três requisitos, eu vou sanar aquele vício formal de legitimidade que inicialmente tinha e vou dar seguimento ao julgamento da ação do mandado de segurança. Então, percebam que a teoria da encampação é uma forma de superar eventuais problemas que existam quando da fixação, quando da indicação da autoridade coatora, quando da indicação do polo passivo da demanda. Então, se tiver satisfeito todos esses três requisitos, não vai existir prejuízo na indicação de algum sujeito no polo passivo, como nesse exemplo que eu acabei de apontar. Então, se existir um vínculo hierárquico entre o indivíduo que efetivamente praticou o ato e aquele que ordenou a prática do ato impugnado, que as manifestações apresentadas pela autoridade coatora, se elas abordarem o mérito e se a indicação
desse polo passivo, desse legitimado, não tiver subvertido as regras de competência estabelecidas na Constituição, então não vai ter prejuízo nenhum à ação, aquele pequeno defeito formal não tem prejuízo algum e o processo vai continuar tramitando. Então, pessoal, essas são as observações a respeito do mandado de segurança. Eu espero que tenha ficado o mais claro possível. Qualquer dúvida que vocês venham a ter a respeito desses tópicos ou do assunto abordado, é só entrar em contato via o Acad Web, pode mandar as mensagens, dúvidas ou correções, e bons estudos. Aconselho vocês a complementarem os estudos, dando uma analisada naquele site de Zero Direito. Lá o professor, acho que é André, o professor André, ele vai ter feito um esqueminha, principalmente a respeito dessa teoria da encampação, com vários exemplos para que vocês possam complementar os estudos de vocês. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Bons estudos e até o próximo encontro.